E aí, Big Geeks, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa desse carinha aqui, o Poco X5. O smartphone que se destaca por trazer uma tela AMOLED bem legal de 6,67 polegadas, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. O aparelho conta também com o chipset Snapdragon 695, com suporte às redes 5G, traz entre 6 e 8 GB de memória RAM e 128 e 256 GB, dependendo da versão que você escolher. Vem com uma bateria de 5.000 mAh e traz um carregador de 33 watts na caixa. Conta com NFC, câmera principal de 48 megapixels, e ainda traz aqui um sensor infravermelho. Nesse vídeo nós vamos conhecer todos os detalhes do Poco X5, saber se vale a pena. Esse aparelho inclusive já está sendo vendido aqui no mercado brasileiro também e vem importação. Vou deixar o link de todas as versões para você poder escolher qual que é a que você prefere, e no finalzinho eu vou falar sobre a diferença de preços entre a versão importada e a versão nacional também, qual que vale mais a pena. Então eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Mas antes, chegou a hora de você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Eu vou começar falando aqui do principal, que é essa tela bacana aqui do Poco X5. Eu coloquei um abacaxi aqui, uma foto de um abacaxi, mas esse aparelho não é um abacaxi, tá? Fica tranquilo, porque esse aparelho aqui é bem legal. Mas o papel de parede ficou muito bonito e as cores ficam bem vibrantes aqui no Poco X5, justamente por trazer uma tela AMOLED. Ela tem 6,67 polegadas e resolução Full HD Plus, 2400 por 1080 pixels, com proporção de 20:9 e taxa de atualização de 120 Hz. A interface aqui no Poco X5, inclusive, é bastante suave. As bordas são bastante finas, mostrando aqui a borda superior e as laterais, e reparem que a câmera frontal de 13 megapixels fica aqui um furo bem discreto na tela. E aqui mostrando a borda inferior, que é um pouquinho mais espessa, mas também é menor do que a média. E entre os destaques desse display temos aqui um brilho típico de 700 nits, mas que pode chegar a picos de 1200 nits. Se você estiver utilizando o aparelho debaixo do sol, você vai conseguir um ótimo brilho, justamente porque ele alcança um pico máximo de até 1200 nits. Nessa geração, o Poco X5 tem duas versões, tem a normal, que é essa aqui que está comigo, e também tem a versão Pro. Mas curiosamente, ambas trazem a tampa traseira e as bordas feitas em plástico. Para quem não lembra, o Poco X4 Pro trazia a tampa traseira em vidro, mas agora nessa geração, tanto a tampa traseira quanto as bordas são feitas em plástico. Essa aqui é a versão na cor preta, é a mais discreta, até porque temos essa moldura aqui com o símbolo da Poco na cor preta, e quando você compra a versão em outras cores, vai ficar bem destacada aqui essa parte onde fica essa moldura. Nessa versão aqui na cor preta, já fica tudo bem mais discreto, né? Porque a pintura acaba quase que casando com o resto da tampa traseira. A moldura onde ficam as câmeras tem esse acabamento em acrílico aqui. E aqui no detalhe temos as três câmeras traseiras com sensor principal de 48 megapixels, mais ultra-wide de 8 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels. E conforme eu já falei, aqui na câmera frontal temos 13 megapixels. O aparelho tem apenas 8 mm de espessura, é bastante fino, e o seu peso total é de 189 gramas. Aqui, olhando na parte superior, nós podemos ver uma entrada para fone de ouvido, algo bem legal, é um recurso cada vez mais incomum. Temos também o microfone e o sensor infravermelho para você utilizar esse aparelho como controle remoto. Aqui nessa lateral fica a bandeja, deixa eu ajeitá-la para mostrar para vocês. Temos aqui dois slots, você pode utilizar simultaneamente dois chips ou um chip e um cartão de memória. E aqui nessa lateral nós temos os botões de volume e também o sensor de tais, que também é o botão liga-desliga, tá aqui. Inclusive vamos fazer o teste dele, ver aqui a velocidade. Os smartphones da Xiaomi costumam ser muito rápidos para desbloquear, e isso acontece aqui com o Poco X5. Ele é quase instantâneo na hora de fazer o desbloqueio. E temos também o desbloqueio facial. Tá aqui, fazer mais uma vez, ele também é muito rápido, é quase instantâneo para fazer o desbloqueio. E reparem que ele também traz o Always On, a tela sempre ativa, mas aqui no Poco X5 ela não é sempre ativa, ela só fica por 10 segundos, depois de um tempinho ela acaba apagando e só vai ligar quando chega uma notificação ou quando você pega o aparelho, tá vendo? Tanto que ela já até desligou. O Poco X5 vem de fábrica com Android 12, sim, eu sei que está um pouquinho defasado, até porque esse aparelho é um lançamento recente, já poderia ter vindo com o Android 13, mas isso sempre acontece com os smartphones da Xiaomi. Ele veio com o Android 12 e com a interface MIUI 13. Deve ser atualizado aí para o Android 13 pelo menos e também para a MIUI 14, futuramente isso deve acontecer.
Inclusive temos uma interface modificada pela Poco, reparem aqui no formato dos ícones redondos, aqui da tela inicial, mas basicamente é a MIUI que a gente já conhece, mas com algumas pequenas modificações por parte da Poco, que é uma subsidiária da Xiaomi. Quando você desliza do lado direito para baixo, você consegue ver o painel de funções, com atalhos para você ligar brilho, lanterna, modo avião, para você ter acesso às funções, e quando desliza da esquerda para baixo você tem acesso às notificações. Agora, nas versões mais recentes, dá para você alternar entre esses modos, simplesmente deslizando aqui para a esquerda ou para a direita. Inclusive, o painel de funções, você consegue ter acesso a mais funções quando você desliza para o lado, e você também consegue ter o acesso aqui às notificações. E aqui mostrando o menu de configurações, tudo seguindo o formato padrão aqui da MIUI. Então temos uma interface bastante rápida, bastante fluida, aqui mostrando também a multitarefa, que tem a rolagem na vertical, tá aqui mostrando para vocês. O curioso é que eu não tenho atalhos aqui para o modo de tela dividida, nem para aplicativos e janela. Isso é bem curioso, porque dependendo do smartphone da Poco, ele vai trazer essa função ou não. Aqui, por exemplo, eu não consigo acessar sequer o modo de tela dividida, mas eu consigo colocar o tema escuro aqui, por exemplo. Deixa eu acessá-lo. Cadê? Tá aqui, pronto, tá aqui o tema escuro. Então ele vai deixar a interface com o fundo escuro. Reparem aqui na gaveta de aplicativos, aqui mostrando também a Play Store. Então ele traz alguns recursos, algumas personalizações, vem com a possibilidade de você bloquear aplicativos através de senha também, que é um recurso que eu acho bem interessante, mas é a mesma MIUI que a gente já conhece há bastante tempo. Inclusive acredito que a Xiaomi poderia mudar um pouquinho mais a interface MIUI e deixá-la mais próxima em recursos, em aparência, com o Android padrão. Acredito que eles poderiam personalizar de alguma forma, mantendo ainda a sua identidade visual, mas com um aspecto mais atualizado, até porque essa interface já está com esse visual há bastante tempo. Em todo caso, temos aqui uma interface bastante responsiva, raramente os aplicativos vão apresentar engasgos, normalmente a performance é muito boa, e temos aqui uma velocidade muito rápida na abertura, também na rolagem das páginas, tudo com bastante fluidez, graças à taxa de atualização de 120 Hz e também ao seu desempenho. Inclusive, falando do desempenho, temos aqui o chipset Snapdragon 695. Curiosamente, é o mesmo chipset que equipava o Poco X4 Pro. Agora ele equipa a versão tradicional aqui do Poco X5. Como curiosidade, o Poco X5 Pro traz um chipset mais potente, no caso é o Snapdragon 778G. O Snapdragon 695 traz suporte às redes 5G, um dos recursos legais aqui do Poco X5, e ele conta com 8 núcleos da série Cryo 660 rodando até 2.2 GHz, e a GPU é Adreno 619. O Poco X5 traz memória RAM LPDDR4X e armazenamento no padrão UFS 2.2, e tem opções com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Mas a performance de ambas as versões deve ser bastante semelhante, já que os 6 GB já são mais do que suficientes para rodar bem aqui a interface, os aplicativos e o sistema. A bateria tem 5.000 mAh, e na caixa do Poco X5 vem um carregador de 33 watts. O que mais me surpreendeu aqui no Poco X5 foi a autonomia de bateria, ela surpreendeu se saindo muito bem. Para vocês terem ideia, com o brilho da tela em 120 lux, o Poco X5 gastou apenas 2% de bateria durante 1 hora de ligação, assistir 1 hora de vídeo no YouTube gastou apenas 5%, gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD gastou 3%, e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps também durante 1 hora gastou 5%. Realmente achei uma ótima autonomia de bateria. Se você está procurando um smartphone que tem aí uma bateria que vai durar bastante, o Poco X5 com certeza é uma ótima opção. Em conectividade, o aparelho também se sobressai. Primeiro por trazer o Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e de 5 GHz, conta com NFC também, você pode utilizar aplicativos como o Google Pay para fazer pagamentos, pode utilizar o smartphone como carteira digital. Ele traz conexão USB tipo C, obviamente conta com GPS, traz áudio estéreo e ainda se destaca por contar com um sensor infravermelho, permitindo utilizar esse aparelho como um controle remoto para controlar sua TV, DVD, Blu-ray. É um recurso que raramente está presente em outros smartphones que não sejam da Xiaomi. Quanto às câmeras, não mudou muito em relação à geração passada. Temos aqui o sensor principal de 48 megapixels com abertura de 1.8. Ele traz também uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 118 graus, e uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. A câmera frontal tem 13 megapixels e abertura de 2.5. O aparelho consegue filmar no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo. Ele traz modo HDR para fotos,
mas inexplicavelmente ele vem desabilitado por padrão. Você precisa clicar no ícone e mudar para o modo automático ou para o modo sempre ligado, tanto para as câmeras traseiras quanto para a câmera frontal. Porém, todas elas trazem o suporte ao modo HDR. Ele conta também com o modo retrato, tem um modo noturno para fotos, porém apenas para a câmera principal, e conta com time-lapse, câmera lenta, modo panorama. Dá para você tirar fotos em 48 megapixels com a câmera principal. Eu já estou deixando alguns exemplos para vocês poderem conferir, mas a minha impressão é que a câmera do Poco X5, apesar de ser muito boa, poderia ser melhor. Eu vejo outros fabricantes trazendo muita evolução nas câmeras dos seus aparelhos e eu não vejo isso nos smartphones da Xiaomi. Gostaria de ver uma qualidade de fotos e vídeos um pouco melhor nesse aparelho. Mas em todo caso não compromete, você consegue tirar boas fotos e fazer bons vídeos, mas talvez por ter gostado muito desse aparelho, eu esperava uma qualidade de fotos e vídeos um pouquinho melhores. Em todo caso, vocês estão vendo aí vários exemplos de fotos e vídeos para que vocês mesmos tirem as suas próprias conclusões. E aqui mostrando o áudio para vocês, infelizmente ele é mono, que foi até uma surpresa para mim. Eu esperava que o Poco X5 trouxesse áudio estéreo, até porque os últimos aparelhos sempre traziam esse recurso, mas aqui ó, abafo completamente o áudio colocando o dedo no alto-falante inferior. Então infelizmente o aparelho traz apenas áudio mono. E aqui, deixa eu mostrar aqui a minha voz para vocês terem uma ideia, pelo menos o volume é alto. E aqui mostrando o display de 6,67 polegadas, aqui um dos pontos altos desse aparelho, temos uma tela AMOLED com excelente brilho, resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz, então temos aqui uma tela realmente com uma qualidade muito legal, com bordas finas também. Gostei bastante da tela desse aparelho. Bom galera, a minha crítica em relação ao antecessor desse aparelho, o Poco X4 Pro, é que ele tinha o nome Pro e trazia um chipset intermediário, Snapdragon 695. Felizmente nessa geração a Poco corrigiu isso, trazendo o Snapdragon 695 para a versão normal do Poco X5. A versão Pro traz o Snapdragon 778G, que é um chipset mais poderoso. Aliás, as diferenças entre a versão normal e a Pro não são muitas, basicamente fica para o chipset mais poderoso da versão Pro. A câmera frontal da versão Pro tem 16 megapixels contra os 13 megapixels aqui da versão normal. A versão Pro também traz suporte ao Wi-Fi 6, carregador mais rápido de 67 watts. E a sua tela, apesar de também ser um display AMOLED e trazer o mesmo tamanho de 6,67 polegadas, traz 1 bilhão de cores contra as 16 milhões aqui do Poco X5 tradicional e um brilho maior. E suporte ao HDR10 Plus e ao Dolby Vision. Basicamente são essas diferenças, o resto dos dois aparelhos são muito parecidos. Até mesmo a questão visual, a versão Pro ela tem toda essa parte aqui pintada, então ela é um pouquinho diferente no visual, mas os dois aparelhos são bastante semelhantes. E talvez até por isso a diferença de preços entre os dois aparelhos também seja pequena. Na minha pesquisa aqui ficou entre 200 e 300 reais, dependendo da versão que você vai pegar, se é com 6 GB de RAM ou com 8 GB de memória RAM. Então a diferença de preços entre a versão normal e a Pro são bastante pequenas. Se você quer muito um aparelho com o melhor desempenho possível, vai para a versão Pro. Agora se você quer economizar a maior grana e ter um aparelho muito bom ainda assim, vai na versão normal. Como destaques aqui do Poco X5, posso citar a sua tela, esse é o principal destaque desse aparelho. Ele também conta com uma ótima performance com o Snapdragon 695, a versão com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Custa apenas 300 reais a mais em relação à versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, então acredito que vale a pena você já ir para a versão com mais memória RAM e mais armazenamento também. E o aparelho apresenta uma ótima performance geral. Ponto que eu achei mais ou menos aqui nesse aparelho são suas câmeras, elas são muito boas, mas não vi grandes evoluções em relação ao Poco X4, ao Poco X3. Elas parecem ter a mesma qualidade que tinham há 2, 3 anos atrás e esperava que a Xiaomi investisse mais aqui nas câmeras dos seus aparelhos intermediários, então esperava câmeras um pouquinho melhores, não que elas sejam ruins, mas esperava a qualidade melhor aqui para esse aparelho. E acho que a maior crítica vai para a retirada do áudio estéreo, um recurso que está presente aí nesses smartphones da família Poco X há bastante tempo, e agora temos o áudio mono. Achei isso aqui bastante frustrante, tanto que eu até imaginava que ele trouxesse o áudio estéreo, e quando eu fui fazer os testes que eu percebi que ele só tinha áudio mono. A versão nacional você vai encontrar com preços entre R$ 1.900 e R$ 2.000, dependendo da versão, e a diferença é muito pequena aqui na versão nacional, entre a versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E a versão internacional custa ainda menos, você vai encontrar entre R$ 1.300 e R$ 1.500.
também dependendo da versão com mais RAM e mais armazenamento ou menos RAM e menos armazenamento. Se você puder esperar, vale até a pena pegar a versão internacional, porque mesmo pagando os impostos, o Poco X5 vai custar ainda menos do que a versão nacional. Agora, se você tem muita pressa para receber o aparelho, acho que esse valor aqui na faixa dos R$2.000 tá bem interessante pelo que o aparelho oferece. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se o Begeek você também. E aproveita também para me seguir nas redes sociais, é só procurar por Begeeks ou BegeeksBR. Eu estou nas principais redes sociais lá e tem muito conteúdo extra aqui sobre tecnologia. Então é isso, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!